A todos que nos assistem, desejamos saúde para o corpo e paz no coração. No nosso quadro Tema Livre de hoje, nós vamos tratar sobre a lei divina da justiça e a atuação do ministro Joaquim Barbosa do Supremo Tribunal Federal. No quadro Espiritismo Responde, nós vamos ver as questões envolvendo a mediunidade, quem precisa ou quer desenvolver a mediunidade, quais as providências necessárias, e também o grau de confiabilidade que podemos emprestar às comunicações dos espíritos. Depois, no nosso Presença Literária, trataremos do livro Antologia do Perispírito. E, finalmente, a nossa frase da semana. Começa agora mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. Eu estou aqui na presença dos nossos companheiros Gilberto Tomasi, Jaime Nunes, depois de uma longa temporada de ausência. Muita alegria tê-lo novamente aqui conosco. Alegria é minha. Bem, meus irmãos, nós, como eu falei há pouco, a gente vai tratar hoje de algumas questões do ponto de vista espírita em relação à justiça, ao exercício pleno da justiça, né? E nós não podemos deixar de mencionar, agora com a recente passagem para a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, o qual ele presidiu todo esse processo do mensalão, como todos vocês têm conhecimento. Mas, antes de nós adentrarmos especificamente aos comentários do nobre ministro, eu queria ver com vocês aqui, analisar algumas informações que a doutrina espírita nos traz, né? Como, por exemplo, a questão 873 do Livro dos Espíritos, que nos informa que a justiça é um sentimento natural, é intrínseco ao ser humano, porém desenvolvido pela moral. E é por isso que, às vezes, muitos povos mais primitivos, mais simples, né? Pessoas mais simples, elas têm um senso de justiça mais acurado do que aquelas pessoas ilustres, mais bem informadas. Isso é uma questão. E a outra, a 874, que nos diz que as distorções que às vezes há no entendimento, na interpretação da justiça, decorrem das paixões humanas. Então, com isso, criam pontos de vista distorcidos, em que a pessoa às vezes acha que ela interpreta aquilo a favor dela sempre. Gostaria que vocês comentassem alguma coisa sobre isso aí. Esse é o Wilson, Jaime, prazer, Jaime, e prezados amigos. Esse é o grande problema, né, Wilson? Porque num determinado momento, uma pessoa qualquer se julgando superior a outra, imagina que tenha benefícios maiores, que esteja acima da lei, inclusive, né? E não é dessa forma que a coisa funciona, né? Então, há que se ater nesse sentido. Nós somos todos iguais. O problema de alguns terem maior conhecimento ou menos conhecimento não lhes dá o direito de se julgar acima da lei, né? Nós encontramos aqueles irmãos que se consideram privilegiados em função do cargo, do poder que exercem, mas eles também devem obedecer às mesmas normas, porque as leis são feitas de forma igual para todos os seres que participam de uma coletividade ou de uma sociedade, e isso é que nós, como família, temos que esclarecer, orientar em nossos lares para que, desde pequeno, o ser já tenha essa responsabilidade de, quando lá à frente assumir um cargo, uma função, ele saiba exatamente qual o seu papel, sem prejudicar ninguém, né, Wilson? Pois é, eu acho que pesa muito também o poder econômico, né? Então, aquela velha história de 2 pesos, 2 medidas, as pessoas se sentem, elas acham que tem merecimento de desfrutar de privilégios, né? Se você é uma pessoa simples, se você não tem recursos, não pode pagar um bom advogado,
e isso não é só a interpretação por parte, às vezes, da outra pessoa envolvida num litígio, numa demanda qualquer, mas do próprio exercício digamos, do julgamento, do julgador, né? Ele olha com outros olhos. A pessoa que vai lá engravatadinha, bonitinha, que tem nome, que tem fama, que tem dinheiro, é tratado de uma maneira. O juiz vê muitas vezes. É por isso que nós vamos tratar aqui do Joaquim Barbosa, porque ele tem uma visão diferente a respeito. Não só o juiz, mas o defensor também. A pessoa que está defendendo esse já não apela a todas as instâncias possíveis, em tantos recursos possíveis, porque a pessoa não vai ter a mínima condição de pagá-lo para tal, né? Com certeza. E a questão do julgamento também é questão de justiça. Você tem que dar direito a quem os tem. Por isso que Jesus dizia, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Aquele que julga tem que ter essa firmeza, e foi o caso do nosso ministro. Ele foi firme nas decisões porque ele tinha certeza de que estava agindo corretamente e cobrou apenas aquilo que cada um devia, não foi além disso, né? A gente vai ver isso aí, vamos nos demorar mais um pouquinho nesses aspectos aí do nosso ponto de vista aí, de cidadão comum também, né? Que somos cada um de nós. Na questão 875 do Livro dos Espíritos também, diz que justiça é o respeito aos direitos de cada um, mas subordinados à legislação, às leis humanas e às leis divinas. Mas daí vem um problema, porque as leis humanas, elas são transitórias, as leis divinas são imutáveis, são permanentes, mas as leis humanas, elas são transitórias e são apropriadas a cada povo, a cada cultura e a cada época, né? Então elas são mutáveis, enquanto que, como eu frisei, a justiça divina é permanente. Então essa adaptação aos costumes, ao caráter de cada povo, cria interpretações diferentes, né? E juntando tudo isso com as paixões humanas nessa questão de puxar, digamos assim, a sardinha para o nosso assado, é que cria essas deturpações todas. Mas o que a gente tem aí, então, as leis caminha-se, evolui-se, busca-se, espera-se que com o tempo as leis humanas se aproximem das leis de Deus também, né? Porque o grande problema é esse, né? Que o direito instituído pelos homens é diferente da justiça divina. É como foi comentado há pouco, pelo simples fato de determinada pessoa ter uma posição social maior, ter um poder econômico maior, se julga também no direito de ter algo privilegiado. Então não é dessa forma que funciona. Então, enquanto não houver essa justiça, vai ficar alguma coisa pendente, porque não é possível. É como o Wilson comentou, o julgador, o legislador, o juiz, o defensor, o advogado estão exercendo a sua profissão, mas de uma forma deturpada. Né? Não estão dando o mesmo direito, eu diria até que esse menos beneficiado em termos econômicos, que não tem como apelar a instâncias superiores, a bons defensores por falta de poder econômico, o Estado deveria suprir isso, então, para que todos tivessem a mesma condição aqui no plano terreno. Jaime, você concorda que existe muita lei errada, que apesar de ter que respeitá-las, mas elas precisam ser mudadas, né? Porque dentro desse raciocínio de que a gente vem evoluindo moral, intelectualmente, certas leis que serviam não servem mais? As leis são mutáveis em função disso, porque o que é certo, é correto num determinado tempo, numa determinada época, lá à frente ele passa a ser diferente. Então a humanidade ou a justiça terrena vai ter que também ver os pontos que ela precisa alterar, modificar, para que não se cometam essas injustiças. Aquele que tem o cargo, a função, a responsabilidade, agir sempre com decência, dando, então, independente de posição, o direito a cada um dos cidadãos que comete seus deslizes ou tem os seus direitos numa determinada questão. Porém, infelizmente, ainda nós somos vítimas dessas situações, onde o poder é que dita as normas, dita os resultados das questões judiciais, né? Pois é, falando do nosso ministro aí, eu acho que, na minha opinião, né, que não sou entendido bem de leis,
Mas o que a gente acompanhou pela mídia durante todo esse período que se arrastou aí do julgamento mensalão, é que ele teve essa sensibilidade, essa perspicácia de, em muitas ocasiões, ele até desprezar um pouco a lei, certo? Para aplicar justiça. Porque exatamente as duas coisas não andam. Eu gosto de enfatizar esse aspecto aí, de que as leis deixam muito a desejar, especialmente aqui no Brasil, em vários aspectos. Na área civil, na área criminal, ela deixa a desejar. Tem muita lei que deveria ser reformada. E eu acho que o ministro, ele teve esse impacto, esse apelo popular, fez com que o próprio caráter, a retidão de caráter dele, fez com que ele buscasse, às vezes, dar até uma forçadinha de barra. Houve muita reclamação, inclusive, que ele era autoritário, ele atritou-se com os próprios pares de tribunal, né, com a própria mídia, e evidentemente com os réus nem se fala. Por quê? Porque às vezes ele desprezava, ele não aceitava aquelas filigranas jurídicas dos advogados, aquelas apelações sistemáticas. E não, é assim, está provado, você não vou dar chance, eu vou meio que passar por cima de alguns detalhes de lei para aplicar justiça, porque ele sabia que eles eram, né, eles mereciam aquela penalização, né? Ele até se indispôs em muitas situações por querer agir corretamente. E ele foi decidido, ele enfrentou situações aí que ninguém teria a coragem de enfrentar. E tanto é que o povo brasileiro tem por ele uma admiração muito grande em função do que ele fez, da coragem que ele teve de chegar à situação que chegou. Porém, é lógico que mesmo agindo corretamente, arranjou muitos inimigos. Deixa eu fazer uma colocação que eu acho pertinente. Nós observamos lá a questão 932 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta por que os maus se sobrepõem aos bons. Porque eles são pertinentes nisso, né? Eles instigam a coisa, eles provocam. E aí surge um bom, que pergunta, onde estão os bons? Quando surge um bom, então, o caso do ministro Joaquim Barbosa, os maus são tantos que ele realmente desiste. Fala, olha, realmente, desculpe, sozinho eu não vou dar conta. Então há necessidade de que os bons saiam, né, da sombra, venham à luta, vamos fazer coro às palavras então do ministro, não só nesse caso, mas de uma forma geral, né, Wilson? Eu acho que fica até uma preocupação para a população brasileira. Eu, como cidadão, me sinto um pouco preocupado com o afastamento com a aposentadoria dele. E ele, como o Gilberto bem colocou, ele precipitou, antecipou a aposentadoria dele porque ele se sentiu isolado. Ameaçado. Com as substituições do colegiado do Supremo Tribunal Federal, ele se sentiu um pouco isolado. Então, como ele levou a termo o julgamento, ele disse, olha, daqui para frente vocês façam como bem quiserem, porque todo mundo começou a pressioná-lo de uma maneira, com ameaças de morte, inclusive, por pessoas radicais. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas eu queria, antes de a gente continuar nessa esteira de raciocínio, colocar para vocês aqui também uma outra questão, que é a 876 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que a base da lei divina de justiça é tomar como modelo o desejo que se tem para si mesmo. O que quer dizer isso? Que a justiça é você desejar aos outros, né, o que você quer para si mesmo e vice-versa. O que você não quer para você, não faça aos outros. Se todo mundo seguisse essa regra, nós teríamos quase um paraíso aqui, vocês concordam? Então, por que, desculpe, é inaceitável esse privilégio, voltando ao caso então do mensalão, o privilégio que alguns têm e outros não têm. Então, são lá políticos, alguns parlamentares que estão na prisão, mas numa situação diferenciada dos demais. Quer dizer, para mim isso é o correto, para você não é. Então não há essa igualdade, né? Essa igualdade não existe. Agora, o componente principal disso tudo é o respeito, né? Porque você, quando age de forma errada, como nós estamos vendo aí, você não está respeitando a ti mesmo e nem ao povo que você representa. Você está lá para fazer as coisas certas, corretas, e quando existe um julgamento, você tem que se enquadrar às normas, à situação da parte em que você se comprometeu. Então, não é porque você tem um cargo mais importante que não mereça também o mesmo julgamento. Então, nós temos que acabar com esses privilégios e dar os direitos iguais a todos os participantes. E a gente vê aqui no nosso país, e acho que o que magoa, o que deixa o cidadão honesto, trabalhador, responsável, indignado,
e por isso que foi, digamos assim, ele lavou a alma da cidadania brasileira, né, tomando essas medidas austeras, rigorosas, etc., é o fato de que a gente vê que se as leis já são imperfeitas, porque são humanas, as humanas estamos falando, a lei divina ela vai ser exercida em algum momento. Os que escaparem daqui vão escapar depois, mas a maioria de nós não quer só esperar pela lei divina. A gente gostaria de ver no presente, já que uns tanto sofrem e vão para a cadeia e são punidos de uma maneira ou de outra, nós também desejamos que ninguém fique impune, né? E às vezes está ocorrendo exatamente o contrário. A gente percebe que o grau de impunidade é cada vez maior. Que mais e mais pessoas transgridem os direitos alheios e do seu semelhante e fica tudo por isso mesmo, né? Então eu queria até, nós estamos aí nos aproximando do final do nosso debate de hoje, queria que vocês complementassem e fizessem um encerramento da parte de vocês. Nessa parte eu acho que foi importante a intervenção do ministro, porque ele viu que o resultado não está prejudicando apenas uma pessoa, mas o prejuízo é para toda a nação. Todos os erros que estão sendo cometidos não vai em cima de um só, reflete em cima de todo o povo brasileiro, e é isso que ele tenta corrigir, modificar, para que lá na frente nós tenhamos um Brasil melhor, onde todos com os seus direitos respeitados possam viver também de uma maneira ordeira, pacífica e sem privilégios. O importante é que abriu um campo, abriu um leque, né? Houve a conscientização do povo. Então isso é muito importante, ele deu o passo inicial. Meus amigos, nosso tema livre de hoje fica por aqui, segue o nosso programa. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Este é o nosso quadro O Espiritismo Responde, onde teremos 2 perguntas para responder. A primeira: devemos acreditar em tudo que os espíritos dizem? Nós temos sempre que considerar que os espíritos são aqueles irmãos que nos deixaram. Aqui na Terra nós encontramos aqueles irmãos que não sabem agir corretamente, são zombeteiros, brincalhões, e temos aqueles que são conscientes, responsáveis em suas ações. No retorno ao plano espiritual, cada um de nós, destes irmãos, vai levar as suas características. Aquele que está no caminho do bem, do amor, já compreendeu as suas responsabilidades, ele vai buscar no plano espiritual, então, escolas, ensinamentos, onde ele possa se aperfeiçoar melhor. E os outros irmãos nossos, que ainda não compreenderam a importância da sua evolução, do seu progresso, da sua melhora, continuam agindo da mesma forma, brincalhões, displicentes e responsáveis. E numa atividade mediúnica, a maneira com que cada um deles vai se apresentar é segundo a sua evolução, o seu estado ou a sua compreensão. Por isso que nós temos que cuidar com relação a isso,
que não podemos acreditar em tudo que os espíritos nos dizem. No Livro dos Médiuns nós temos ensinamentos que nos orientam a perceber quais são os objetivos daqueles irmãos que se expressam em uma reunião mediúnica. Mas mesmo assim, às vezes, nós encontramos irmãos que são fascinados pela mensagem daquele espírito, achando que são seu mentor, seu guia, e que não se enganam e não erram, levando a situações muito delicadas, conturbadas, que vão ser prejudiciais a ele, ao grupo a qual ele se vincula e pertence. Então, temos sempre que lembrar que, na nossa passagem para o outro plano, continuaremos sendo aquele espírito com suas qualidades e deficiências, mas que há sempre um critério de avaliação para sabermos com quem realmente estamos tratando. No nosso segundo caso, a segunda pergunta, o que eu devo fazer para desenvolver a minha mediunidade? Esse é um tema que nós ouvimos muito ser falado ou comentado nas casas espíritas. Sempre que alguém chega, nós temos o cuidado de avaliar de que forma ele chega, e não de imediato induzi-lo à busca de desenvolvimento da sua mediunidade. Nós temos que primeiramente ver o estado desse irmão, o seu conhecimento, as suas experiências, e para que ele seja bem direcionado, nós vamos ter 3 etapas para ajudá-lo. A primeira é a etapa intelectual, onde, depois de falar com ele, explicar o que é a mediunidade, fazer com que ele se aproxime do estudo e compreenda o que é a mediunidade, de que forma ela pode ser melhor aplicada, melhor dirigida, para seu benefício e da equipe que ele irá participar futuramente. Vamos ter a segunda etapa, que é a etapa material. Nenhum de nós pode precisar exatamente a mediunidade, né? Nós vamos avaliar o caso e ver. Após se constatar que ele tem uma certa tendência ou tenha essa mediunidade, ele vai precisar do teste da experimentação, onde ele vai, então, sob direção de irmãos mais experientes, ser encaminhado a um grupo de estudos, a uma atividade de treinamento de como proceder num grupo mediúnico para que no trabalho ele haja corretamente, haja certo e também dê as condições ideais aos espíritos que dele necessitarem. E a terceira etapa é a etapa moral. Então, o médium tem que ter muito cuidado com a sua moral para que, procedendo bem, agindo no bem, ele seja sempre auxiliado, intuído e orientado pelos bons espíritos, porque se ele tomar caminho contrário, ele também pode ser até vítima de obsessão e conduzido a um caminho que vai lhe trazer prejuízos, dificuldades e problemas lá adiante. Então, o nosso alerta é que sempre tenhamos cuidado ao receber um irmão em nossa casa para bem direcioná-lo e que ele realmente possa fazer da mediunidade algo que o ajude a evoluir, progredir. E era isso que tínhamos para hoje e segue o nosso programa. Prezados amigos, do nosso quadro Presença Literária, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Antologia do Perispírito. O que é perispírito? Muita gente ainda não sabe. É aquele corpo semimaterial intermediário entre o corpo físico e o espírito. É o elo de ligação. E serve também como modelo, como matriz para o corpo físico quando nós vamos reencarnar. Então o perispírito é um tema muito valioso, muito importante nos estudos espíritas. Outras pessoas, outros estudiosos têm outras denominações. André Luiz chama de psicossoma, São Paulo, né? O Paulo de Tarso chamava de o corpo espiritual, e os orientais têm também várias denominações para esse corpo que eu estou citando aí. E existe um livro especial tratando desse assunto, que é a Antologia do Perispírito, do José Jorge, um autor já desencarnado. Esse livro foi publicado em 1983 pela editora do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro.
Muito bem, esse livro ele possui, ele foi elaborado, foi escrito de uma maneira muito didática. Não tem muitos comentários, eles são trechos de certas obras em que a palavra perispírito aparece e ele faz, é uma reunião, por isso o nome é antologia. É uma reunião de várias obras aí que eu vou citar na sequência. Então ele possui um índice remissivo com 1124 verbetes, seguido cada um do assunto em que essa palavra estava inserida, né? Esse termo em que ele foi localizado, a respectiva obra e o seu autor, né? E um número de referência. Então a pessoa abre o livro, tem lá um número de referência, ela vai direto, vai saber aonde, em que contexto que aquela palavra foi aplicada, a palavra perispírito, quem que usou, em que obra, etc, etc. Por exemplo, a palavra magnetismo, né? Então aparece lá magnetismo, o P abreviado, de perispírito, e o magnetismo. Aí aparece RC. O que quer dizer isso? É a abreviatura de reencarnação. É o título de uma obra de Gabriel Delany, que fala sobre o perispírito, exatamente ali. E o número de referência é 715, né, na sequência. Então o José Jorge, que era um professor, muito simpático por sinal, usou 36 obras, sendo que 5 obras básicas da doutrina espírita, né, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, de Allan Kardec, mais obras póstumas, também de Allan Kardec. E obras de outros autores, como de Leon Denis, 6 do Gabriel Delany, há pouco citado, Antônio Freire, 3 de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, né? Sendo que delas 11 do espírito André Luiz. E utilizou ainda 8 dicionários. Então vejo que é uma obra portentosa, eu não lembro agora de cabeça quantas páginas são, mas é um livro, como eu disse, para consulta. Ele não é um livro para ser lido, pode até ser lido na sequência, mas principalmente para ser consultado. Bom, então a pessoa, em que contexto ela vai encontrar uma explicação sobre o perispírito e corpo mental, sobre o perispírito e saúde, perispírito e morte. Em todas essas situações onde o perispírito de alguma forma interfere na nossa vida física ou espiritual, porque o perispírito, ao contrário do corpo físico, não morre junto com o corpo físico. Ele subsiste, sobrevive, ok? Então isso aí é uma passadinha rápida, recomendo muito, um livro muito interessante, muito legal mesmo, para a gente, praticamente tem tudo o que você pensar sobre o perispírito está lá. Eu queria, antes de encerrar, aproveitar a oportunidade aqui para de público fazer um agradecimento a alguns dos nossos apoiadores, especialmente a Comunhão Espírita Cristã de Curitiba, que tem contribuído, inclusive financeiramente conosco, fica aqui na Vila Áurea, em Curitiba, tem trabalho de reunião pública no sábado, às 14h30, as portas estão abertas a todos aqueles que quiserem conhecer, o pessoal vai recebê-los muito bem. Então, meu muito obrigado, em nome da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, ao apoio recebido não só da instituição Comunhão Espírita Cristã de Curitiba, como de alguns frequentadores da mesa. Também gostaria de agradecer ao Centro Espírita Luz Eterna, cujas instalações nós utilizamos para a gravação deste programa. Então também nós estamos aí de público agradecendo a direção que tão gentilmente nos tem concedido o uso dessa instituição. E agradecemos também aos demais patrocinadores, à editora M, ao escritório de contabilidade Tomasi, e enfim, a todos aqueles que aparecem nos créditos. Sem eles e sem as contribuições individuais de muitos colaboradores, nós não teríamos condições de manter este programa no ar. Então, nosso sincero agradecimento e, quem sabe, outras pessoas também possam colaborar conosco para que a gente possa trazer sempre para vocês, cada vez mais, um programa de maior qualidade. Nosso muito obrigado, até a próxima oportunidade e coladinho com o Diálogo Espírita, o programa de entrevistas do meu amigo Carlos Benincap. Até a próxima, se Deus quiser, muita paz a todos.